Eu vejo assim, uma palavra-chave para a gente pensar nessa questão é justamente projeto. Tá? E isso eu acho que é uma coisa que a esquerda, de maneira geral, que as esquerdas perderam do horizonte. Tem um filósofo que eu gosto muito dele, que é o Slavoj Žižek, e ele fala o seguinte, né, em determinados momentos, que a gente se acostumou a destratar, enfim, a desdenhar do Fukuyama, com a história do fim da história e tudo mais, mas no fundo, parece que a esquerda interiorizou esse discurso, de que a gente chegou num ponto onde não tem mais o que fazer. Quer dizer, o horizonte é esse liberalismo, é a ordem liberal, global e tal, e que não tem como fugir desse projeto. O que a gente pode é dar tons mais ou menos populares, mais ou menos sociais, alguma política que voltada para as minorias, né, ditas minorias, né, mas se a gente for somar, é a maioria da sociedade, no final das contas, né? E é isso, agora um programa de transformação, daí já é muito diferente. O que é curioso, que se a gente pensar que há 100 anos atrás, 100 anos na história praticamente ontem, embora que nenhum de nós aqui presente se contempla isso de idade, mas enfim, mas em termos de experiência humana, 100 anos atrás, nós estávamos muito mais criativos. Se fosse puxar um pouquinho antes, né, aí, e esse é um dos pontos em que eu mais fico pensando nas pessoas que acham que a esquerda é tudo a mesma coisa, né? Se pegar desde o início que se tentou fazer uma grande, digamos, frente ampla de esquerda, né, internacional, que era a AIT, a Associação Internacional dos Trabalhadores, desde a primeira internacional, sempre foi treta. Os marxistas com os anarquistas, com os social-democratas, ninguém se entendia. É verdade. Mas, por um lado, a gente pode ver desse ponto de vista de treta, né? Mas, por um outro lado também, uma criatividade, né? Que era baseada nessas diferentes experiências, que vinha da própria luta prática, né? Dos trabalhadores. Como que em cada país os trabalhadores, né, estavam reagindo ao capitalismo que se impunha, né? Ainda que com bastante limitações, que é, por exemplo, a gente fala de uma internacional onde era composta, né, 100% por europeus e alguns americanos. Mas nenhum deles estava um pio sobre a exploração colonial na África, na Ásia e assim por diante, né? Mas também tinha uma experiência de resistência lá. E hoje parece que assim é aquilo que o Walter Benjamin fala, é uma pobreza de experiência que a gente vive, que a gente acha que o mundo termina na nossa bolha da rede social. E isso é um grande problema, até para pensar politicamente, que vem justamente nisso que o Sérgio estava colocando. Quer dizer, eu vejo as pessoas fazendo barulho na internet, eu penso, poxa, então realmente é assim, as coisas são assim de fato. Mas será? Ou como o Pedro vinha colocando também, então eu acho que é aí que eu me pergunto, né? O que está acontecendo com a nossa criatividade política, né? Se me permite, antes de falar uma coisa que é muito interessante que você fala, porque, vamos lá, num certo sentido, a luta antigamente era mais fácil, porque era mais fácil você identificar os atores, né? Você tinha, falando aqui grosseiramente, né? Você tinha as grandes empresas, que, teoricamente, exploravam empregados, você tinha o sindicato que fazia essa luta. A luta era mais fácil, né, de você identificar. Os discursos eram mais fáceis, as conquistas, as lutas pelas liberdades, elas eram mais facilmente identificadas na sociedade. Bom, hoje a grande contradição é que a gente não luta mais contra um capitalismo de Estado, e sim contra um capitalismo mundial, que a gente pouco entende aonde ele está e como é que a gente combate ele. Então, a coisa foi se tornando um pouco difusa, não por acaso, né? Nada como vamos mudar um pouquinho o mundo para a gente continuar explorando da mesma forma, etc. Então, nesse sentido, acho que a esquerda, isso também levou um pouco a esquerda a se perder. Foi mais um dos fatores. Está difícil
a esquerda se modernizar e entender onde é que está essa luta, onde é que exatamente ela tem que lutar. Eu volto a citar as questões morais, porque acho que a gente tomou uma surra nisso. Quando a gente abandonou esse debate, e a esquerda de fato abandonou esse debate, seja pelo lado, basicamente por duas razões. Teve uma derrota, porque aparentemente a gente foi vencido pela pauta moral ali dos bolsonaristas, da igreja, parecia que não tinha mais espaço, se alguém se declarasse, enfim, a favor do aborto, ou contra a homofobia, parecia que a gente ia apanhar na rua, né? Então, teve um impacto muito grande. E a segunda coisa é o que eu considero uma forma errada com que essas lutas estão sendo feitas. Ou seja, por exemplo, o identitarismo, que tem várias, o feminismo, né, tem várias leituras profundamente erradas, profundamente equivocadas, que não conseguem fazer esse debate corretamente, e ficam nessa coisa de lacração, né, que é uma coisa bem típica da internet. Então, assim, para mim, o maior problema é esse. A esquerda não está entendendo que o momento a gente está vivendo, ela parece que ficou paralisada, né, e não consegue se reinventar ou repensar o seu discurso. É fundamental para a gente poder seguir para frente. E, sobretudo, se mostrar como esquerda. Esse é, para mim, o mais grave erro. Porque hoje né, eu vejo um movimento assim, não vamos ser tão radicais. Como não vamos ser tão radicais? Vamos combater o fascismo, vamos combater. Os caras estão vindo para a gente, para cima da gente, com fuzil, canhão e granada, a gente vai ficar jogando bolinha de papel, soltando nota de repúdio. Não dá, a gente precisa, de fato, fazer um enfrentamento. Eles vêm com a arma, a gente vai com o abraço, não fecha muito bem, né? Exatamente. Se a gente não fizer, aí sim eu tenho muito medo de que isso a gente possa prolongar esse estado de coisa. Eu posso entrar nesse debate por um viés, né? Puxando um pouco o que, na verdade, nos move. A gente está num meio que ele é dominado por um mercado, né? Esse mercado ele é hegemônico desde a Revolução Industrial, né? E nós não conseguimos, sabe, fugir. Essa é a verdadeira bolha, que é o sistema que a gente chama. É o mercado, é o dinheiro, é o financismo que manipula o conhecimento, manipula a informação, a comunicação. Então, é uma sociedade, por essa razão, excludente, né? Ou seja, muita gente excluída desse debate, nós falamos para nós mesmos, certo? A esquerda fala entre a esquerda, que é digamos aqui, o segmento politizado, né, dessa sociedade, a direita fala para ela, que é a outra parte, e fica o povo fora, completamente fora desse debate. Não temos uma democracia capaz de considerar que todo cidadão tem que ser tratado como tal e tem direitos como tal. Então, principalmente no Brasil, né, o cidadão, o ministro da Justiça, né, o general, o alto executivo, e o deputado, o senador, enfim. Isso existe assim uma distância enorme, tanto do ponto de vista do acesso, né, aos bens que essa sociedade produz em escala, quanto à cultura, quanto ao conhecimento. Quer dizer, quem tem acesso a isso é uma elite. Infelizmente, nós fazemos parte dela. Se bem que nós, que nos identificamos como esquerda, a gente critica, a gente se bate, a gente recusa, sabe, a manter esse status quo. Só que nós temos dificuldade entre nós mesmos, porque aquela coisa, né, dividir o reino para governar, para reinar. É isso que eles fazem o tempo todo, e para isso, claro, né,
Eles se apropriam dos meios de comunicação de massa, né, desse sistema aqui que nós estamos falando. Eles têm hegemonia em todas as áreas do conhecimento, da tecnologia. Então, é muito difícil. E as pessoas que trabalham, que ganham um salário mínimo para sobreviver, ela mal tempo tem de chegar em casa e descansar um pouco, ver uma televisão que ela não tem nenhum poder de interação, ou ir para pegar um celular, onde ela também não está querendo discutir nada, debater nada, né? Está querendo falar no WhatsApp com o amigo, naquele grupo que ela está acostumada, né? Então, e o que agrava mais ainda é que, né, como eu estava falando, que nós, que somos críticos, né, que é uma boa parcela dessa sociedade, né, que é a esquerda, a gente tem dificuldade de abrir mão de determinadas posturas, né, projetos pessoais. Então, a gente chega sempre na hora de decidir as coisas, já que nós vivemos uma sociedade, um país, né, democrático, que as eleições é o ponto, né, onde a gente poderia mudar as coisas. Mas quando a gente chega na eleição, a gente chega dividido. Essa é a regra, não quer dizer que não existem as exceções, claro que existe. E nós trabalhamos sempre na perspectiva da exceção, né? Nós que temos experiências de vida, sabemos que a gente só pode conquistar o topo do monte se a gente tiver organizado e juntos, mas a gente vive nesse dilema e não conseguimos dar esse salto. Mas eu acho que, né, que isso não é que a história nos mostra também que ela não é estática, né? Se o Império Romano caiu, então não existe nada que não possa ser modificado. Leva tempo, leva muito tempo. Então, talvez nós estejamos errando nas nossas táticas, nas nossas estratégias. E isso a gente precisa de debruçar para pensar. Não, eu estou certo, o caminho é por aqui, o outro não, o caminho é por aí. Pô, vamos ver, na verdade, porque pode ser que o outro esteja certo e eu não. Ou nós dois, né, estejamos buscando caminhos errados. Então, é muito difícil, né? Dentro do campo da política, a unidade. Eu, nesse momento, eu coloco muito essa questão de que a gente só tem chance de construir, né, de implantar ou de implementar um projeto, né, como o Pedro falou antes, né, no projeto, se a gente tiver essa capacidade de construir isso. Não capacidade intelectual, que nós mais temos intelectuais, verdadeiros gênios aí da política, não é isso. Capacidade, que eu digo, é de desprendimento, sabe? Sentar à mesa e não, nós temos um inimigo comum, qual que é? Então, nós precisamos de derrotar este inimigo. É como uma guerra. Sim. Se não preparar as armas bem, o soldado, as tropas, a gente vai ser derrotado no embate. Agora, é aquilo, nós estamos perdendo batalhas, mas se a gente tiver uma reformulação das nossas táticas, das nossas estratégias, eu acredito, e é aí que eu tento mediar, é aí que eu tento debater com as pessoas. Não, tem solução, tem. Agora, não vai ser assim, cada um por um lado, né, os partidos políticos que são as nossas referências, né, que são os nossos, digamos assim, instrumentos de luta política, sabe? Cada um pensar na sua, ou seja,
no seu quinhão. Não, tem que abrir mão, sim, de algumas coisas para que a gente construa, né, o projeto e leve esse projeto para aquela camada da população que não participa nunca, mas na hora da eleição ela é chamada para votar, porque é sempre assim. E isso é o nosso desafio, que eu não posso não ter resposta para ele, ou seja, uma solução para ele, mas eu entendo que precisa da gente se propor, ter vontade primeiro de construir. A partir disso, né, a gente encontra o exemplo nosso aqui, de Florianópolis, da Frente Popular, que não venceu. Isso é uma outra história, né? Vencer ou perder faz parte do jogo. Mas a gente fez a nossa lição de casa. Nós saímos unidos daqui. Aqui não deu certo, mas lá no Pará, em Belém, deu certo. Lá elegeram o melhor projeto, foi eleito. São Paulo, a gente andou perto. Porto Alegre, a gente andou perto. Tudo resultado desse comportamento dos partidos naquelas cidades que se dispuseram, sabe, a juntar esforços. Então, por isso que eu digo, agora nós vamos partir para um desafio muito maior, que é nacional. E como é que nós vamos enfrentar esse desafio? Então, fica aí digamos, a indagação, né? Eu sei que o Sérgio tem contribuição, que o Pedro também tem contribuição nesse sentido, e eu acho que é isso que a gente quer saber. Como vamos fazer? Quem que é o... Tem um bambambam aí que sabe tudo e vai dizer, não, tem que ser assim? Acho que não é por aí. Precisamos de humildade, precisamos de construir isso de forma com muita humildade, mas pensando no projeto e não em A, B ou C, ou seja, em personalidades. Isso aí é o que nos rouba as nossas energias. Ficar debatendo que o Ciro é melhor que o Lula é melhor do que o Boulos, que não sei o quê. Não é por aí. Eu não quero discutir pessoas, eu não quero discutir eles, eu quero primeiro formatar esse projeto. Depois, a gente vai ver, e o povo tem que participar dessa discussão. Quem vai ser o nosso candidato, digamos, desse que vai defender esse projeto? E não é eu que vou dizer que vai ser eu. Aí acho que a gente já cria uma barreira enorme. Então, é essa a minha contribuição aqui para esse debate que eu queria ouvir os companheiros.